2, 1. Isto vai ser polémico. Mas imagina, Essa tem rasteira. é uma conversa tranquila. Calhar passar um bocadinho de valor às pessoas, não é? É completamente diferente. Hoje tu estás no sítio onde tu querias estar. Os pais não vão querer que os filhos ouçam este podcast. Se já conhece a Pangera, welcome home. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pangera Cast. Se ainda não conheces a Pangera e o Pangera Cast, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. E se já conheces, welcome home. Episódio de hoje, os dois mais uma vez, aqui, As pessoas gostam dele. solitos. É bom para debitar coisas. O quê? É bom para debitar coisas. As pessoas gostam quando nós estamos para aqui a debitar Exato. cenas. Como se eu já não falasse com ela todos os dias, não é? Sim. Tem que vir para aqui uma horinha mais ou menos falar É tipo sobre sessão coisas de terapia. importantes. Sessão de terapia, exato. Olha, episódio de hoje. Não preparamos nada, como já é habitual, não é? Preparamos. Mas as pessoas queriam muito um ponto de situação pós-Dubai. Pós-Dubai, As exatamente. pessoas, nossas ouvintes, Nossos ouvintes. pediram-nos isso, então nós decidimos fazer. A verdade é que não é um pós-Dubai, é Exato. tipo, é uma pausa Dubai. É uma pausa Dubai, exato. E pronto, e depois, entretanto, como nós também não sabíamos muito bem por onde levar esta conversa, decidimos abrir a perguntas ou questões de quem ouve e de quem vê, e há alguns amigos nossos também. Abrimos questões há 5 minutos atrás, diga-se de passagem. Não, elas abriram ontem. Pronto, olha. No coisa assim. Pronto, a primeira pergunta é um bocadinho random, e quando este episódio sair, na verdade já passou. Já passou. Que é o que é que vamos fazer na Páscoa. A verdade é que nós não celebramos a Páscoa assim Não, por norma aproveitamos para ir ao norte, para o porque norte, temos um feriado. porque temos um feriado e aproveitamos para estar com a família, Uhum. delegar a Olívia. Exato, basicamente é isso. Mas este ano ainda por cima vai estar um tempo horroroso, portanto também Sim. não é que vá dar para fazer grande coisa. Pronto, tivemos muito tempo fora, é levar o Olívio aos avós, à família, estar com Exato. alguns amigos que vivem no norte e essencialmente Sim, nós é tivemos, isto, e se calhar para quem não nos conhece vai estar a ouvir isto e não vai ter contexto, mas basicamente se chegaste até o Pangera Cast e caíste neste episódio especificamente, o Pangera, eu e a Messi somos donos da Pangera, que é uma agência criativa que está sediada em Lisboa. Recentemente tivemos um mês no Dubai, porque também a Pangera passa a operar lá no Dubai. Numa primeira instância nós íamos com outro objetivo, no entanto ao fim do mês conseguimos perceber que existe uma abertura grande para fazer mercado lá, por isso iniciamos o plano Pangera Dubai. Portanto, voltamos depois de um mês a viver fora com uma bebé de 9 meses, e acho que é muito sobre alguns pontos destes que também vamos tocar aqui hoje. Mas pronto, a primeira pergunta que temos aqui é o que é que vamos fazer na Páscoa. Não Exato, sei. pronto. Acho que é Não isso. sei o que a vou resposta fazer. está dada, não é propriamente. Nós não celebramos Páscoa. Sim, Nós não. aproveitamos o fim de semana prolongado para estar com a família e amigos, que se calhar não estamos tão frequentemente. Na verdade, não estamos com ninguém frequentemente, porque, quer dizer, há pouca gente com quem nós estamos frequentemente. E desde que fomos pais, pior ainda. Não por Sim. nossa culpa, mas que eu acho que as pessoas simplesmente deixaram de nos mandar mensagens desde que a Olivia nasceu. Nem sei. Eu acho que também, imagina, eu ponho-me um bocado tento-me pôr sempre na posição das outras pessoas. Eu que não, é... desculpa. Não, acho que isso para mim não faz sentido nenhum. Não, mas não é isso, imagina, normalmente, e overall, e eu acho que muita gente que está a ouvir vai concordar com isto, que é, a maior parte das pessoas pensa, eles agora foram pais, tipo, não têm tempo e não sei o quê. Mas a malta assume, não pergunta, é aí que eu acho que tu queres chegar. Pronto, porque a verdade é nós, desde que a Olivia nasceu, nós nunca deixamos de fazer nada. Sim. No máximo, aliás, ela sempre foi connosco, se fosse para jantares, para isto, para aquilo, porque efetivamente, primeiro ela porta-se super bem, e depois porque nós
queríamos muito ser pais, mas nós sempre dissemos que nós também nunca íamos deixar de viver a nossa vida. Sim, claro, podemos fazer algumas adaptações, exatamente, é isso. Tipo, se calhar vimos embora mais cedo, Exato. ou sei lá, se o jantar for muito tarde, tentámos estar, imagina que é um jantar de aniversário e é um jantar que é muito tarde, se calhar tentámos estar com a pessoa durante o dia ou um bocado mais cedo. Sim, é isso. Porque, pronto, ela também tem os horários dela e assim, não é que nós sejamos os loucos dos horários, até porque isso não encaixa tudo no nosso. Mas também para quem é meu amigo, eu digo já, eu sempre fui caseiro. Tirar-me de casa é muito difícil, por isso a chegada da Olivia pouco ou muito afetou isso. Sempre fui muito estar em casa, gosto de estar em casa. Ainda este fim de semana a Messia foi não sei para onde com as amigas. Não era só com uma amiga, não era com uma várias. amiga, pronto. E foi um flop gigantesco. E eu fiquei em casa. Pronto. Ela já sabia, ela pergunta por... Não, eu não te perguntei. Desta vez nem te perguntei. Não, mas tu... tinha combinado e que era só eu e a Jéssica. Sim, mas no dia anterior tu disseste, olha, a minha prima está cá, não sei o que quer dizer, e eu... Não, mas eu já tinha combinado. Eu já tinha combinado sem ele. Se ele eventualmente quisesse, ele podia ir. Mas o plano era sem ele. Sim, é isso. Pronto. Porque eu já não conto com ele para nada, na verdade. Portanto, Páscoa vai ser mais do mesmo. É só um fim de semana prolongado para nós. E, normalmente a Páscoa calha... Não, isso é uma pergunta um bocado estúpida, mas não calha sempre tipo assim ao fim de semana, não é? Claro que calha. A Páscoa é sempre ao domingo. E depois é uma sexta-feira santa. Muda a data da Páscoa. Eu fiz a pergunta, mas eu depois buguei, lembrei-me. Sexta-feira santa e depois a Páscoa. Meu Deus do céu. Ou seja, nunca é ao mesmo dia. Isso não. Não é o mesmo Isso dia. É daqueles feriados tipo segunda semana segundo fim de semana de abril. Também não sei como é que são feitas as contas, mas sim, varia. É que o dia da mãe é primeiro domingo de maio. Tipo. Mas também é dia 8 de dezembro. Não sei, pronto, olha. É isso. Por acaso, o dia da mãe é uma coisa que há quem celebre no primeiro domingo de maio, mas depois também há quem celebre no dia 8 de dezembro, portanto é um bocadinho... Não sei, para mim sempre foi o primeiro domingo de maio. Mas pronto. Temos aqui duas perguntas sobre o dia a dia na agência. Que é, qual é que foi o briefing mais estranho que alguma vez recebemos? E quando nós olhamos para esta pergunta, nós tivemos que pensar porque não sabíamos muito bem. Às vezes acontece, por exemplo, não mandam um briefing, dizem que dão liberdade criativa e depois quando tu mandas dizem, não, afinal se calhar não tínhamos pensado bem assim. Então, mas não tinhas pensado bem assim, e se tinhas pensado alguma coisa, diz antes. Ou então, o briefing está completamente desajustado com o budget da pessoa. Sim, também. Isso também acontece. Agora, mas assim, mais estranho, nós pensámos e foi uma situação em que nos pediram um orçamento para um podcast que tinha assim um nome diferente e que queriam tipo o jingle de abertura, uns tomates animados a cair. Mas pronto. Acho que foi assim o mais crazy. Um bocado esquisito. A forma como apresentaram a ideia em si era esquisita. Nós ficámos todos imagina um bocado entrar numa meeting assim. Pronto, olha, nós queremos tomates a voar. Sim, esse foi assim mais esquisito pelo contexto, na verdade. Sim, mas, mas briefings, eu diria que no dia a dia até o que acontece mais é o briefing está desajustado com valores. Sim, ou então, é o que estávamos a dizer, ou dão total liberdade criativa e depois quando vai, afinal não era bem isso. Sim, exato. Pronto. Mas pronto, isso é o dia a dia de uma agência, malta. Sim, exato. E depois também nos perguntaram quem é que tem mais ideias impossíveis, mas que no fim funcionam. É o Vinícius, sem dúvida. É porque o Vinícius é muito sonhador. Eu sou tipo a chamada da realidade. Ele é o sonhador, eu sou a chamada da realidade. O que é bom, porque depois é o que torna as ideias possíveis, que é a minha chamada de realidade vai logo, eu penso logo tipo se é prático, se é funcional, se não é. Ele só pensa tipo na ideia como um sonho, tipo como uma ideia. E depois eu levanto os questionamentos para viabilizar a ideia. Exatamente. Mas, o meu papel é esse. Primeiro, sonhar. O teu papel é sonhar. Não, eu acho que, imagina,
a minha cabeça está sempre a funcionar a 1000 por hora. Ainda esta semana tive essa conversa com a malta aqui do escritório. Está sempre a funcionar a 1000. Tipo, estou constantemente a ter novas ideias, novas coisas para implementarmos, novas otimizações, Eita. mudanças, etc. Não sei o quê. Opa, eu chego aqui e externalizo tudo. E depois a Messia, como chefe de operações, tem que perceber se aquilo é viável ou não de ser feito. Exato. Eu bocado questiono tudo. Eu digo, não, isso não vai funcionar. Isso é giro, mas no dia a dia isso não é prático. No dia a dia isso não é aplicável. No dia a dia isto, no dia a dia aquilo. Pronto, eu sou essa. Sim, mas a verdade é todas as ideias que fomos, quase todas, 90% das ideias que nós temos que pomos em prática têm resultado até agora. Sim, mas lá está, porque eu acho que também é isso. Tipo, um tem a ideia, o outro questiona. E com os questionamentos aprimoramos a ideia. Sim, é isso. Então, é um Por bocado isso, por aí. eu sou o maluco da coisa. Como diz o meu amigo público, sem o meu CEO, sem a minha CEO, neste caso, já tinha arrebentado com esta empresa toda. Mas depois tínhamos outro. Nós, pronto, voltámos do Dubai, era o que estávamos a dizer. E de facto há muita curiosidade sobre o Dubai Sim. e sobre porque que abrimos empresa no Dubai, qual é que é a nossa ideia relativamente ao Dubai. E temos aqui o Vasco que nos diz para falarmos mais sobre os benefícios sobre ter empresa de ter empresa no Dubai face a Portugal. Porque isto tem muita curiosidade a vários níveis, não só financeiros, mas... Sim. Opa, eu diria que há muita coisa a funcionar hoje online, prestação de serviços, infoprodutos e etc. E eu costumo dizer que, principalmente para quem trabalha com o digital, para quem trabalha com... acho que faz todo sentido buscarem opções mais vantajosas financeiramente. Obviamente que existe todo aquele questionamento sobre fazer descontos, segurança social, essas coisas todas. E obviamente pagar impostos no país onde nós estamos, não é? Mas eu acho que a maior parte das pessoas pode concordar comigo que Portugal é um estado altamente cobrador e que acaba por ser um bocado frustrante de tu trabalhares tanto, daste tanto o corpo às balas, principalmente quem tenta empreender em Portugal. Portugal não é um país feito para empreendedores, ponto. Isso quem concordar, tipo, com certeza sabe, não é? E quem não concorda é porque, não sei, ou não empreende ou... Sim, que há ou uma grande efetivamente porcentagem da vive noutra população. realidade. Há uma grande porcentagem da população, não é? A maior parte que não é business owner, não tem Sim, negócios, exatamente. não é? Portanto, é normal que essas pessoas, se calhar, tenham uma percepção diferente, não é? Nós estamos a falar da nossa realidade. Sim, é isso. E é uma realidade que nós também, se calhar, não tínhamos tão presente antes de abrirmos a Pangera. E Sim. mais ainda com o crescimento da Pangera, porque ao Sim, início não é irrelevante, mas acaba Sim, ao por início ser éramos não só os dois. tão... Éramos só os dois, trabalhávamos muito com prestadores de serviço, etc. Ou seja, o peso fiscal era efetivamente mais baixo, não é? Entretanto, as coisas foram escalando e tu chegas à conclusão da quantidade de dinheiro que tu entregas ao Estado sem teres qualquer benefício. É um bocado isso. Sim. Sem teres qualquer, eu diria até apoio, vá. Pronto, é um bocado isso. Portanto, sobre benefícios de abrir empresa no Dubai, vou ser muito direto à questão que é, primeiro, vejam qual é que é a vossa realidade atual, se faz sentido ou não. Isso foi uma das conversas que nós tivemos com muita gente que nos ia mandando mensagem quando estivemos lá, Sim. que é, vocês têm que ser capazes de avaliar a vossa situação e perceber se faz sentido ou não, e se efetivamente é isso que querem, se está alinhado com os vossos valores, com essas coisas se faz todas. sentido para o vosso negócio, com o momento do negócio, com o vosso volume de faturação, tudo isso são questionamentos que têm que levantar. Exatamente. E pronto. para isso também foi o que nós fizemos, que é ter uma sessão de consultoria. Que é basicamente, vocês falam com uma pessoa que conhece a realidade fiscal de Portugal e do Dubai e que vocês
espelham exatamente nessa call, no caso nós for presencial, mas pode ser feita remotamente, em que vocês falam tudo sobre o vosso negócio e também qual é que é a vossa perspectiva de futuro. Ou seja, se vocês também não têm um plano a médio e longo prazo para o vosso negócio, e se vocês também não sabem qual é que é a vossa estimativa de faturação e o que é que vão fazer para lá chegar, também não vale a pena. Não vale a pena, exato. O investimento é muito, muito, muito alto para tratar de tudo. Pelo menos para nós, para uma empresa da nossa dimensão, é um investimento muito alto e fez sentido porque nós temos um plano de negócio muito bem estabelecido e muito bem montado que e queremos escalar para os 7 dígitos. Sim, nós sabíamos que o retorno desse investimento vai ser praticamente imediato. Mas isso vai sempre depender do vosso plano, do vosso volume de faturação, de tudo isso. Ou seja, primeiro que tudo, antes de sequer avançarem para uma consultoria, fazerem um plano. Exatamente. Saberem quanto é que faturam, quando é que vão faturar este ano, quanto é que querem faturar daqui a 5 anos e daqui a 10 anos. Eu diria que estabelecerem um plano, pelo menos para mais... Claro que os planos são permeáveis e têm que ser flexíveis e imprevistos acontecem, óbvio. Exato. Mas pelo menos terem uma ideia. A partir do momento em que isso está montado, em que essa ideia está estruturada, que vocês têm um mapa de como é que isso pode acontecer, então aí sim podem ter uma consultoria, devem ter uma consultoria, em que vocês apresentam tudo isso a essa pessoa. Sim. E essa pessoa vai-vos dar perspectivas de... É muito importante também que vocês encontrem uma pessoa, e podem falar com a pessoa que tratou connosco, depois se alguém tiver interesse também nos pode perguntar, que vos vá dizer efetivamente se vale a pena ou se não vale a pena. Não vão só para uma pessoa que venda o serviço de abrir empresa no Dubai, vos trate de tudo e depois vocês nem sequer percebam o que é que vão fazer com isso. Porque depois tem todas as outras questões, não é? Que é, tem que ter contabilidade no Dubai, tem que tratar de todo o processo, toda a burocracia e tem que ir lá presencialmente também tratar de algumas coisas, ou seja... Tem que sem pensar contar se existe essa capacidade de investimento. Sem falar noutra coisa, que é a malta a achar o Dubai, que é um paraíso fiscal e não sei o que, etc. Não tem nada a ver. Simplesmente o Dubai, o próprio governo encara o Estado, nesse caso os Emirados Árabes, como uma empresa. Então tem muita visão de meritocracia, que é, tu trabalhas, tanto que o imposto agora só foi implementado nos Emirados Árabes há muito pouco tempo, mas tu trabalhas, pá, e aquilo é fruto do teu trabalho, do teu esforço, etc. Mas, no entanto, eles também são altamente exigentes. Ou seja, tens de pagar tudo a horas, não podes ter dívidas, não podes deixar coisas por pagar. Pronto, eles são mesmo muito certinhos. Sim, não é tudo à balda. Não é tudo à balda, exatamente. Eles são mesmo muito, muito certinhos. Por exemplo, nós aqui em Portugal, uma coisa que eu adorei quando tive reunião com a contabilidade lá, foi que, por exemplo, aqui nós fazemos as coisas trimestrais, não é? IVAs, essas coisas todas, não sei o quê. Acho que dá. Eu nunca questionei isso, mas acho que também dá para fazer mensal, ok. Mas lá é mesmo tudo feito ao mês. Ou seja, há um tracking semanal, por exemplo, nós, no nosso grupo de contabilidade lá existem 4 pessoas. Uma pessoa só responsável por impostos, outra pessoa só responsável pelo bookkeeping e outra pessoa responsável pelo client management e não sei o quê. Porque efetivamente eles fazem de tudo para que, principalmente quem é de fora, pá, que ande direitinho na lei, com os pagamentos sempre em dia e essas coisas todas. Porque eles são extremamente rigorosos nesse aspecto. Por isso, a grande vantagem, na nossa opinião, é sem dúvida essa. É impostos mais baixos. Eu diria que, numa perspectiva de, se fôssemos trabalhar só para Portugal, pronto, entraríamos aqui um bocado em conflito, do género, opá, estamos a pagar impostos noutro país e estamos tipo, a trabalhar noutro país, etc. Mas nós vamos começar a operar também nos Emirados Árabes, então para nós fez todo sentido, porque só consegues trabalhar com empresas grandes lá se tiveres empresa lá. Por isso acabou por ser aqui este virar de chave para nós,
E pá, A outros níveis é o mercado. É um sim, mercado é em isso. clara expansão, depois a área geográfica onde está, que tens outro mercado emergente que é a Arábia Saudita logo ao lado, e os Emirados Árabes não são só o Dubai, não é? Tens a Abu Exatamente. Dhabi, que também está a crescer imenso, e etc. Pronto, geograficamente é um Qatar. mercado muito interessante. Tens o Qatar, estás também perto da Índia, que também falta... no nosso mercado falta quem faça tipo, bem feito e com qualidade, ou seja, tu automaticamente estás mais perto, e se fores Dubai-based, és muito mais facilmente contratado. Um mercado muito, muito, muito dinâmico, tudo acontece rápido. Imagina, depois também há budgets para tudo, mas há projetos com budgets muito, 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 muito interessantes, mesmo clientes Sim. privados com budgets totalmente diferentes dos budgets que existem aqui em Sim. Portugal, e eu acho que é a facilidade também com que tu te relacionas no mercado lá, Sim. que é o networking é poderoso, como toda a gente está de certa forma deslocada, não é? A maior parte das pessoas que estão lá qualificadas para trabalhar não são nem emiratis, nem de origem árabe. São europeus, são americanos, são... Pronto, depois também há, claro, pessoas asiáticas e tudo mais, mas se calhar não têm as mesmas profissões que os outros têm. Opa, existe uma cena que é, tu no Dubai, nesse caso nos Emirados, nós estamos a falar de Dubai, porque pronto, é o maior polo, não é? Mas falando dos Emirados, quem está lá para fazer negócio, a verdade é essa. E tu lá só consegues, não é só consegues, mas fechas negócio muito mais rápido se estiveres lá para apertar mãos, para falar com as pessoas, para mostrares o teu trabalho, para mostrar que estás disponível, essas coisas todas. Porque, e nem é tudo só sobre dinheiro. Obviamente que numa perspectiva empresarial para nós, enquanto empreendedores, nós queremos ter cada vez mais lucro, trabalhar para ter lucro e poder usufruir desse lucro, como é óbvio, seria hipócrita se não dissesse que sim. Mas é também por uma questão de estímulo. É um mercado onde as coisas funcionam a uma velocidade muito alta. A própria cultura do país e tudo é muito sobre não perder tempo, ou seja, é tudo muito conveniente. Pá, a preços super acessíveis, por assim dizer. E isso faz com que também, na nossa perspectiva de empreendedorismo, onde nós queremos estar a uma frequência completamente diferente, aquilo põe-nos efetivamente numa frequência completamente diferente. E eu sinto que quando estou lá, nós estivemos lá 2 vezes, pronto, mas neste mês, enquanto estávamos lá, a nossa cabeça estava a um ritmo completamente diferente. Porque nós víamos as coisas a acontecer, nós víamos as pessoas a falar, nós víamos pessoas a fazer networking. Ou seja... Sim, e mesmo a forma, eu acho que a forma de conhecer pessoas, porque aqui a malta tem uma cena com partilhar ideias e com partilhar experiências e partilhar contactos. Parece que têm todos medo que um ficou cliente do outro. É absolutamente insuportável e saturado o mercado aqui. É mesmo chato, as pessoas... estão todas a pensar como é que podem passar umas por cima das outras. Exato. E aproveitar-se e pendurar-se às costas e ir cá às cavalitas e depois a certa altura saltar. E isso lá não acontece. Sim. Tipo, imaginem, nós estivemos com pessoas que fazem exatamente o mesmo que nós e que estão a operar lá no mesmo mercado onde nós nos queremos inserir, e nós falámos de quem é que contrata quem, com que agência é que trabalhavam, quanto é que se cobra. Exato. Exatamente. A malta partilhou toda a sua experiência. Há mercado para todos. E sei lá, é diferente. É uma mentalidade de se tu és bom, se estás seguro do teu trabalho, porque é que estás com medo de haver mais players? Tipo, e o cliente, o mercado é livre. O cliente tem a liberdade de escolher se quer trabalhar contigo agora, se depois para a próxima quer trabalhar com outro. Isso não quer dizer que não gostou do teu trabalho e pode voltar a contratar-te no futuro. Tipo, as pessoas têm muito essa cena em Portugal, tipo, se só trabalhas com aquele, é com aquele, é com aquele, e depois se não contratas uma vez, ele vai ficar de trombas e vai ficar amoado e tipo, e vai pedir satisfações. Pá, desde quando é que
uma pessoa, um profissional que é contratado vai pedir satisfações ao cliente porque contratou outro. Isto para mim é absolutamente impensável, é surreal. Sim, opa, e são esses pequenos pontos que acabam por também, para nós, puxar-nos cada vez mais para estar em mercados que pensam de uma forma diferente. Essa energia não tem nada a ver com a nossa forma de estar. Então, para mim, começa a pesar e começa a ficar mesmo... Começa-me a saturar e, de certa forma, começa a influenciar o mood de tudo. Então... Sim. Mas este mês lá foi um bocado isso, foi tipo uma lufada de ar fresco, tipo, ok, há outro tipo de ambiente e eu gosto mais deste tipo de ambiente, tem muito mais a ver comigo. Sim, e agora se calhar a malta está-nos a ouvir falar e a pensar, não sei o que, então se calhar vão fechar a Pangera aqui, não sei o que. Não é nada disso. Muito pelo contrário. A nossa ideia com o Dubai é trazer cada vez mais inovação para dentro da Pangera Portugal. Porque eu acredito muito nisso. Portugal, ou seja, o mercado aqui ainda está atrasado relativamente a alguns países. No digital, por exemplo, o Brasil está anos-luz à frente. O Dubai, eu posso dizer, talvez pelo poder de investimento, lá está, mas entramos mais uma vez sobre a capacidade de investimento. As empresas lá investem muito em conteúdo, em audiovisual, em social media, em tudo que seja relacionado à internet e à imagem. Há muito investimento por parte de empresas. Imagina, barbeiros super pequeninos, e nós víamos tipo, que tinham grandes redes sociais com bons conteúdos e etc. Ou seja, a mentalidade de investir em marketing está completamente... está vincada. Enquanto que em Portugal, uma empresa quando passa por uma crise, o primeiro corte de investimento é na parte do marketing, no conteúdo, nessas coisas todas. Então nesse aspecto Portugal ainda está um bocado atrasado. A nossa ideia é trazer muitos inputs daquilo que nós vamos aprendendo com o mercado dos Emirados Árabes para tentar implementar na nossa empresa aqui em Portugal. Pois a pergunta seguinte é: qual foi o maior choque cultural quando chegámos ao Dubai? Nenhum. Não houve choque. Não há choque cultural. Pronto, é assim, eu acho que calor. Quem se informa... Sim. Eu acho que quando tu vais minimamente informado para os sítios, também não há assim nada que efetivamente te vá chocar, não é? Nós também não fomos às aranhas. Sim. Nós sabemos que o Dubai está altamente ocidentalizado, mas que não deixa de ser um país muçulmano e árabe, não é? Exato. Ou seja, nós sabemos o que é que isso implica culturalmente. Portanto, não é propriamente um choque. Sem contar que fomos no mês do Ramadão. Sim, exato. Lá não se sente tanto. No Dubai, lá especificamente. Sente-se, tipo, há menos afluência às coisas, durante o dia trânsito. É muito mais tranquilo. Sim, mas pronto, apanhámos o mês do Ramadão e nem assim, eu posso dizer, não houve nada assim chocante. Pronto, a única coisa assim mais foi quando fomos a serviços públicos, tipo, as mulheres sentavam de um lado e os homens sentavam do outro. E homens atendem homens e mulheres atendem mulheres. Mas, imagina, isso não me choca. Eu conheço a cultura árabe, não é? Eu acho que, eu só não diria... és confrontado com uma realidade diferente da tua, mas... Eu nem diria que foi um choque, mas Vinícius mais... ficou chocado com o calor, isso foi um choque. Não, é efetivamente muito calor, mas pronto, eu passando lá mais tempo vou ter que me adaptar. Pronto, mas também é assim, o calor sentes na rua e pouco tempo passas na rua, exato. E efetivamente... Mas uma coisa que eu não diria que foi um choque, e só para vocês verem que é... as coisas lá, não é que nós não sentimos o choque porque nós aqui andamos direitinhos. Pronto, nós não cometemos nenhum crime, essas coisas todas. Partida. Mas lá é precisamente isso. Tu às vezes estacionas o carro e achas do género, vou estacionar aqui durante 15, 20 minutos, não sei o quê, depois já volto. É certinho que vais receber uma multa. Sim. Ou seja, eles lá são muito certinhos com isso. Tipo, multas de trânsito, multas de estacionamento, etc. Isso não falha, vai chegar. Sim, exato. Ainda hoje recebi uma. Sim. Há um choque positivo que é
a segurança e a comodidade. Exatamente, é isso. Mas porque normalmente associamos um choque a algo com uma conotação negativa. No caso, para mim o maior choque é a segurança. Não ouvir um piropo na rua, que no domingo fui com uma amiga ali ao cais e conseguiram 3 conjuntos de homens importunar-nos, eu não sei com que direito é que se acham, mas eu vinha desta bolha do Dubai até... Eu ao início nem estava a perceber que estavam a falar para mim, porque saiu-me tanto do costume Sim. que eu nem estava a conseguir entender. Mas pronto, então isso é um choque, ninguém te incomoda, tu estás na tua vida e não és incomodada com esse tipo de assédios. Assediar é crime, mandar piropos é crime e efetivamente não acontece. Teres tudo com fácil acesso, poupas imenso tempo com tudo, porque tudo é muito cómodo, tudo é muito fácil. Tratas tudo por WhatsApp. Se precisas de alguma coisa embaixo do teu edifício, normalmente tem serviços, tem lojas, tem tudo a funcionar. É que tu às vezes até achas que estás deixar o carro aberto e não acontecer nada, deixar o computador no banco de trás do carro e não acontecer nada, deixar a minha bolsa no primeiro dia na esplanada do hotel, esqueci-me lá, desci, fui para o carro, quando voltei estava exatamente no mesmo sítio, ninguém tinha mexido, sei lá. Já me esqueci em coisas no ginásio e depois... Deixaste o disco externo Deixei no o disco ginásio. externo no ginásio e fui à recepção e já estava com segurança. Até o adaptador da tomada esquecemos no café e fomos buscar no dia seguinte e estava no mesmo sítio. Descobrimos na última semana que a porta de casa esteve sempre aberta, era só abrir mesmo e entrar. Ninguém entrou, ninguém nada... portanto, pronto, é isso. Opa, o maior choque é mesmo esse. O maior choque acho que é a segurança. E lá está, isso deve-se, por exemplo, muitas pessoas dizem, não sei o quê, pronto, obviamente que os Emirados também têm os seus lados negativos, sim, não é? Não vamos dizer que não. Problemas, como é onde óbvio. tem os seus problemas também. Mas, por exemplo, uma das mensagens que eu recebi de um seguidor meu foi a falar sobre mas isto é um país top a custa de quê? De desigualdade social, dessas cenas e não sei o quê. Eu digo, em Portugal também e no Brasil, eu nasci no Brasil, pronto. O Brasil existe imensa desigualdade social, aqui em Portugal existe imensa desigualdade social, só que numa escala diferente, pelo menos em Portugal, tipo, tudo mais pequeno. Mas diz-me uma cena que é, eles são extremamente rigorosos com leis, com assaltos, com roubos, essas coisas. As penas são dolorosas, mesmo. E isso faz com que o país não seja... ou seja, tem imensa segurança. Sim. Em Portugal, as coisas não acontece nada, ainda agora temos visto imensos casos de violações e coisas e etc, em que as pessoas não têm qualquer tipo de consequências. Isso faz com que o país seja o quê? Tem imensa criminalidade, a taxa de criminalidade em Portugal está a subir imenso. E é isso, ou seja, falar em liberdade é um bocado relativo, acho que depende muito da realidade. Exato. Eu acho que depende muito da realidade. E desigualdade é em todo lado, não é à toa que tens cada vez mais pessoas a viver em tendas, pelo menos aqui em Lisboa, quem mora em Lisboa consegue ter essa percepção. Há pessoas que trabalham, têm um emprego e que estão a viver em tendas porque não têm direito à habitação. Se isto não é desigualdade social, então digam-me o que é. Exatamente, é isso. Pronto, se eu puder... Desigualdade social há aqui, há lá. Se eu puder viver num sítio onde isso é efetivamente uma realidade para alguns e há muito pouco que eu possa fazer para mudar, infelizmente, eu prefiro ao menos viver num sítio onde isso exista, mas que eu esteja segura, e a minha filha também. Exato. Ou seja, e aquilo que eu respondi a esse meu seguidor, que ele, se estiver a ouvir isso, eu nunca critiquei a opinião dele, eu simplesmente disse que os prós e contras que eu partilhei na altura sobre o Dubai, neste caso sobre os Emirados Árabes e sobre Portugal no meu Instagram, foi a fazer um balanço da nossa realidade. Ou seja, para a nossa realidade, para aquilo que nós vivemos, para os encargos que nós temos... nós não fomos a fundo numa análise do país, não é? Exatamente, não fiz uma análise do país. Eu fiz uma análise, prós e contras, de pontos diretos que afetam a nossa vida. E, nesses pontos, os Emirados Árabes trazem muito mais vantagens para nós
enquanto empreendedores, enquanto pessoas, enquanto pais, do que o Portugal neste momento. Sim, efetivamente era o que nós falávamos muito enquanto lá estávamos e enquanto pensávamos muito bem qual é que ia ser o rumo da nossa vida, que é efetivamente a única vantagem neste momento, as únicas vantagens que Portugal tem é a proximidade das pessoas de quem nós gostamos, da nossa família, dos nossos amigos, do escritório físico e etc. Porque relativamente a tudo o resto, efetivamente neste momento da nossa vida, os Emirados ganham disparado. Exato. Até porque a nível de despesas, para o que nós pagamos de renda em Lisboa, que íamos pagar de escola da Olívia, carro, etc., as nossas despesas não se vão alterar minimamente, vão se manter. Portanto, aquela ideia de que o Dubai é muito caro e não sei o quê, vais para o Dubai e és rico, pá, é um erro, é um equívoco. Tu consegues ter uma vida normal no Dubai, completamente normal. Claro que existe esse lado de luxuoso e é o que se vende e é isso que eles pretendem para atrair cada vez mais milionários e bilionários e o que seja, porque também é isso que faz gerar dinheiro no país. Exato. Mas há pessoas há classe média no Dubai e há pobres no Dubai. Exato. Portanto, é uma ideia que é um bocado... Sim. errado. Sim, é simplesmente porque aquilo que vemos nas redes sociais é a parte do glamour, não é? Sim, exato. É o que vende, é o que interessa que passe para fora, na verdade. Mas há pessoas, nós temos vários amigos portugueses e tudo mais que vivem no Dubai e que são pessoas normais. Fazem uma vida normal. A diferença é que sobra mais dinheiro ao final do mês porque o que eles ganham é líquido. Efetivamente. Sim, no Dubai se tu ganhas 5.000 euros por mês, os 5.000 euros são teus, não pagas imposto sobre isso. Obviamente que tens aqui entram aqueles debates de mas não tens segurança social, se ficares desempregado não tens a quem recorrer, não tens apoio do Estado, nada dessas coisas. Sim, já sabemos, há vantagens e desvantagens. Há vantagens e desvantagens. A grande vantagem é que tu tens o dinheiro líquido e tens, ou seja, tu podes gerir o dinheiro da forma que tu entenderes. Por exemplo, teres um modelo de budgeting em que tu separas, por exemplo, 20% de tudo o que tu ganhas, fazes a tua própria segurança social. Exato. Mas isso na Austrália também é assim. É um bocado há isso. anos. Exato. Opa, é um bocado isso. Então, só que imagina, eu acho que o português não consegue ter essa percepção porque o português é chapa ganha, chapa gasta. Sim, é isso. Então não consegue ter essa organização. Ou alguém faz por ele, ou então gasta. Sim. Eu acho que é um bocado assim. Ou então não tem... Porque não há literacia financeira, não é? Sim. Se não há educação para a literacia financeira em Portugal, também é uma consequência, não é? As pessoas não sabem gerir as suas economias e as suas finanças porque não são ensinadas a isso, não é? Sim. É o que é. Mas olha, cada país tem o seu sistema, é o que é. E cada um deve avaliar aquilo que faz mais sentido para si e estar onde isso existe. Pronto, é o que é. Mas deste aqui um spoiler. Porque disseste, basicamente, o que nós gastamos em Lisboa neste momento, vamos gastar lá. Sim, vamos. Pois eu dei um spoiler, mas isso depois falamos mais à frente com mais detalhes. Para já ainda não é um assunto. E qual foi a primeira coisa que fizeram quando voltaram a Portugal? Reunir eu não com tive a tempo. Não, quando chegámos na quarta-feira foi fechar-nos numa sala de reuniões e ter uns para uns com a equipa e ter reuniões gerais e tudo mais e alinhar expectativas, medir graus de satisfação. Foi isso. Foi a primeira coisa que fizemos. Pois é. Só que nesse próprio dia não conseguimos finalizar as reuniões todas porque tive que viajar. Chegamos no dia 8 e dia 9 tive que viajar outra vez. Sim. Enquanto estavam no Dubai, que sentiram mais saudades? Da família? Da família e dos amigos, eu acho. Mas não deu tempo assim para ter saudades. Pois mês não. passa a voar, malta. Um mês passa muito rápido. Sentimos saudades da energia do Office. Sim, isso. Falamos sobre isso, que foi... Sim. De chegar e pronto, aquela... Sim, aquela energia diária de chegou um assunto e debater todos logo na hora. Pronto, isso sim. De resto, mais nada. Precisas disto? Falta de mais alguma coisa? Não. Se pudéssemos descrever essa experiência em 3 palavras, quais seriam e porquê?
dizes 3 palavras e eu digo 3 palavras? Sim, eu diria segurança, conveniência e, e bem-estar. Sim. Eu diria intenso. Ah, é difícil, tu disseste essas, mas eu diria intenso, Mas podes dizer as mesmas. ponderado, não, ponderação e, e adaptação. Yeah. E adaptação. O que é que esta experiência nos ensinou como casal e como líderes? Como casal, continuamos perfeitamente alinhados sobre aquilo quais é que são os nossos objetivos. Sim. A nível familiar, de casal, o que é que os dois queremos e de que forma é que isso... E o que é que temos que fazer para concretizar esses objetivos. Acho que também adaptar-nos e continuarmos a perceber que não nos ensinou assim grande coisa, mas é que independentemente do sítio, contamos connosco próprios. Sim, sim. E que nós no final somos a nossa própria equipa e que... Sim, opá, muita gente pergunta-nos essa questão de vocês trabalham juntos e etc, se não afeta. Ainda ontem estávamos num episódio, pronto, com uma pessoa aqui e falamos sobre isso, que foi nós dificilmente falamos durante o dia. Porque não é dificilmente falamos, mas é de género. Enquanto empresários, o papel de cada um está tão bem delineado, não é? Nós sabemos precisamente qual é que é o papel de cada um. Sim, cada um está a fazer as suas tarefas. Está a fazer as suas tarefas, está a fazer as coisas acontecerem, etc. Obviamente que nas decisões importantes da vida, da empresa, do rumo da empresa, das alterações todas, das mudanças, dos investimentos, dessas coisas todas, nós falamos sempre muito, por isso acho que não acabou por ser... Continuou tudo igual. Aquilo que eu acho que essa viagem acabou por nos unir ainda mais, porque conseguimos perceber ainda mais que os nossos objetivos, os nossos valores, tudo aquilo que nós queremos para a nossa filha, por exemplo, está super alinhado. Ou seja, nesse aspecto também acho que acabou por nos unir mais. Então eu acho que foi isso. Acabou por ser uma aprendizagem muito leve de que nós estamos está cada um numa trilha, mas tipo aí no mesmo sentido. Sim, e como líderes acho que também foi um desafio a gerir à distância, no sentido em que foi um mês também em que passámos vários desafios internos, porque ter negócios não é um mar de rosas, não é? E há imprevistos e há coisas que nos fogem ao controlo e às vezes gerir essas situações de imprevisto, não estando com as pessoas diariamente, acaba por ser um pouco mais desafiante. No entanto, também comunicação é a base de tudo e pronto, e foi reforçar se calhar o número de vezes que falávamos com a equipa a partir de certo ponto, para termos a certeza que estava sempre tudo alinhado e para eles sentirem que nós continuávamos presentes mesmo não estando fisicamente. Sim. Mas eu diria que é um bocado mais isso e também fazer a equipa perceber que tem que passar para nós aquilo que se está a passar no dia a dia, porque nós não estamos aqui como eles estavam a lidar com as situações em conjunto, então nós não conseguimos perceber qual é que é o real impacto e o contexto das coisas, às vezes. E o contexto das coisas, exato. Pronto, é isso. Sim. Mas nós estamos num panorama em que, não estando aqui, desde que nós iniciamos a empresa e quando começamos a recrutar, nós sempre dissemos à malta que tem que ficar tudo registado de alguma forma, porque a informação não se pode perder. E vocês com certeza já viram aqueles memes de um gajo que vai e torce o pé, de repente vem um atrás e pergunta o que é que aconteceu, e esse já diz, partiu o pé. Depois vem o outro atrás e pergunta o que é que aconteceu. A informação já passa para o terceiro gajo a dizer partiu a perna. Ou seja, a informação vai sendo exagerada e ou se vai perdendo informação ao longo do tempo. Então as coisas têm que ficar documentadas, as coisas têm que ficar tudo muito bem assente.
que é para evitar conflitos. E estando longe, então, foi que nós percebemos que essa era uma grande falha que nós tínhamos dentro da empresa, que as coisas não estavam a ficar documentadas tipo, da melhor forma. Então, Sim. ou seja, mais uma aprendizagem, e para nós é sempre sobre isso. Se nós não estivermos constantemente a aprender, é porque não estamos a evoluir. Então, nesse aspecto, a maior aprendizagem foi essa, que foi, há muita perda de informação ao longo do caminho e isso tem que deixá-lo acontecer. Então, foi uma das primeiras coisas que nós tivemos que debater com a equipa para implementar, para deixar tudo a andar como deve ser, porque efetivamente a informação chegava do nosso lado lá sempre um bocado mais quebrada. E acho que isso acabou por mexer um bocado e fez com que nós percebêssemos também que enquanto líderes e com a equipa que nós temos neste momento, há um longo caminho ainda e há algum caminho a ser feito a nível de micro-lideranças dentro da equipa. E acho que esse é o nosso próximo papel nos próximos meses, é literalmente desenhar essas micro-lideranças dentro da equipa, que é para conseguirmos suprir as nossas ausências daqui para a frente de uma melhor forma. Por isso, pelo menos para mim, a maior aprendizagem foi essa. Foi perceber que ainda não está a 100%. E ainda bem que não está. Sim. Estranho essa teoria. Pronto, e depois, próxima. Se tivesse... Estas é o e se. Isto devem ter sido elas que armaram esta, não é? Certeza. Se tivessem de trocar de cargo por um mês, quem sobreviveria melhor? Eu. Fácil. Eu sobreviveria melhor se eu tivesse trocado de cargo. Mas eles não dizem que cargo. Cargo dentro da empresa. Ok. Eu acho que eu. Porque eu rapidamente passava lá para o social media. Quer dizer, eu acho que tu também, mas eu acho que tu desta forma já... Não, tu neste momento já estás muito agarrado à gestão. Tu não delegavas assim tão facilmente. Não ia conseguir. Pois. E se pudéssemos recrutar qualquer celebridade para a equipa, quem seria? Definitivamente vamos dizer pessoas diferentes. Qualquer celebridade? Oh shit. É difícil. Opa, eu contratava o Mark Cuban. Quem? Shark Tank. Agora está viciado nisso. Imaginem, ele nem devia saber quem era a pessoa há um mês atrás. Mas estou fã dele agora. Mas outra pessoa. Não, mas eu sou fã dele, não posso fazer nada. Mas ele é um fã recente. É que o Vinícius tem estas fases que, imaginem, ele foca uma fase em que ele só vê uma coisa. Só vê aquilo. Depois desliga. Depois não vê mais aquilo. Não vou ver quando não houverem episódios para ver. Não, mas tu és assim. Tu foste assim, por exemplo, com aquela fase do fisioculturismo. Por amor de Deus, tu só vias aquilo e depois... Passado um tempo passou a febre, pronto, nunca mais viste. Não, continuo. Vejo só as competições agora. Não vejo nada. Vejo, sim. Não vejo. Vejo, sim. Não vê. É que ele tem fases de obsessão por coisas. Uma fase em que não, é mas muito eu aquilo... contratava o Mark Cuban. Juro. Esta empresa ia valer 30 milhões daqui a 2 anos. Mas é porque ele era um investidor, não era... Não é investidor, está bem, ele... Imagina, normalmente o que eles fazem é que ficam com uma porcentagem da empresa, mas tipo, depois dão inputs e não sei o quê. Eles ajudam na gestão, não é? É um bocado isso. Eles fazem a empresa crescer. Difícil, estou a pensar. Sei lá, a Hailey, a Kylie, a Camila Coelho, a Virgínia. Pois elas... Não, credo, a Virgínia. A Virgínia só para fazer stories todos os dias, a vender o serviço. Sim, mas não, Virgínia não, eu ia-me cansar dela. Pá, ela é cansativa, ela ocupa muito espaço mental. Não. Mas qualquer uma das outras que tu disseste, eu acho. Malta assim, uma Bianca Andrade, uma Mari Maria, a Chiara Ferragni, sei lá. Essa malta assim que começou no percurso tipo elas blogueiras
e depois cresceram e construíram grandes marcas e hoje em dia são grandes empresas. Eu acho que têm sempre um percurso notável, tipo a Camila Coelho, nós no outro dia vimos aquele vídeo dela na casa de banho e depois tipo ver onde ela chegou e as marcas que ela tem e tudo que ela representa, mas uma escala maior ainda a Chiara, eu diria. Sim. Depois numa escala maior tens a Kim Kardashian, que se tornou genial. Sim. Claro que tem uma equipa muito grande, tem várias equipas muito grandes, mas eu acho que a forma como ela... Mas imagina, isso é o propósito, não é? Sim, claro. Mas imagina, ou seja, a ideia ideia é isso, tipo, a malta continua a julgar bué e ficaram todos agarrados ao passado, menos ela. Exato. Que deu a volta por cima e tornou-se uma grande marca mundial, bilionária. Não sei se ela é bilionária. E agora lançou uma marca própria com a Nike. Sim, e tinha vendido a marca dela de maquilhagem e agora voltou a comprá-la por muito mais... Está muito mais valiosa e ela voltou a adquiri-la. Portanto, acho que a nível de negócio e de estratégia ela está a dar uma chapada de luva branca a muita gente. Sim. Obviamente tem uma equipa por trás, lá está, não é? Claro, mas ela depois estudou, foi tirar direito, sim. é advogada. Mas tipo, são as figuras, ou seja, o know-how que basicamente essas pessoas adquiriram. Kanye, que é tipo um grande passo. O know-how que essas pessoas adquiriram com todos esses, com os empreendimentos que foram tendo, com as marcas e etc. Tipo, acabariam por trazer inputs valiosos para dentro do negócio também, por isso. Sim. Numa perspectiva muito sonhadora, seriam essas as pessoas. Sim. No teu escopo, mais tipo essa malta, Hailey, Kylie, Kim Kardashian, Bianca, Mari Maria, whatever. Eu de todas as pessoas que me vieram à cabeça até agora, eu sou sincero, poderia dizer aqui outras pessoas, mas uma pessoa que eu gosto mesmo de ver e que agora acompanho vivamente pelos inputs que dá nos negócios, da forma como fala dos empreendimentos, essas cenas todas, é o Mike Cuban. Sem dúvida. Pronto, acho que por isso... Tens alguma pergunta de última hora ou não estou hoje? Let me see. Eita. Não tenho nada. Não tenho nada. Também não tenho mais nada. Entretanto, pronto, Pangera Dubai, as coisas vão começar a rolar. Neste momento estão em fase de... Sim, mas nós depois havíamos de dar mais... Exato. Estamos basicamente a preparar a colheita, regar e etc. E brevemente também trazemos inputs sobre como é que as coisas vão funcionar, como é que as coisas vão desenrolar e etc. No entanto, Pangera Portugal continua a bombar. A nossa equipa continua extremamente motivada. Continuamos com a mesma visão, que é sermos líderes de mercado, independentemente se calhar do tempo que isso leve, mas havemos de lá chegar. Estamos a trabalhar para isso. E para quem quiser desenvolver projetos de podcast, temos aqui o nosso estúdio na Pangera. Se já tens um podcast ou se queres desenvolver um podcast, falem connosco. Nós temos a nossa taxa de satisfação dos nossos clientes em podcast é altíssima. Eu diria que está no máximo. Tenho a certeza que está no máximo. Nós temos, o nosso equipamento é de altíssima qualidade, a iluminação também é super bem feita. A nossa equipa estudou cinema, ou seja, a partida tem conhecimentos sobre boa iluminação, sobre a melhor forma de trazer aqui os projetos de uma forma diferenciada. E é isso. Falem connosco, o nosso estúdio está à disposição. Isto é uma tela em branco, este é o nosso cenário. Se vocês virem, eu vou pedir à minha equipa para meter aqui algumas imagens de alguns podcasts que nós já gravamos aqui nesta sala e conseguem ser completamente diferentes. Ou seja, isto é uma tela em branco. E se precisas também de serviços em audiovisual, cobertura de eventos, social media principalmente, nós temos uma equipa de designers
de malta que filma e tira foto. Temos a equipa de marketing interna também. Ou seja, se precisarem de apoio para alavancar o vosso negócio nas redes sociais e comunicar, também falem connosco. É isso. Acho que não tenho mais nada a dizer. Tens alguma coisa a dizer? Não, é isso. É isso. Até a próxima.